Boas vibrações a todos e a todas. Que Deus abençoe minha tarefa, abençoe a todos nós que aqui estamos ouvindo a palestra nesse momento. Meu nome é Deise, eu sou do Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade e aqui estou hoje, recebendo o convite da casa, Irmã Angélica, para falar sobre esse tema, família. Falar de família, esse tema tão valoroso, tão importante para a sociedade atual. E nesse momento de pandemia, em que todos nós estamos vivenciando momentos de grandes desafios, momentos em que nós estamos submetidos, muito a sofrimentos, a desafios, porque nós sabemos que é um momento de transição, que é um momento que o planeta passa por mudanças que visam o progresso, Por mais que nós vejamos esse cenário de dificuldades, de desafios, nós sabemos que tudo isso visa o progresso e a evolução dos habitantes do planeta Terra e do próprio planeta. E isso nos faz ter esse olhar de esperança e de fé, E a família dentro desse contexto, qual é o papel da família, qual é o nosso papel em relação, à nossa família? Qual é o papel de cada um de nós dentro da nossa família? Então, nós vamos começar essa palestra, esse percurso, esse trajeto em torno desse tema, lembrando o conceito, que Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, na página 9, ela vai nos dizer o seguinte: família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, vejamos bem, a família é a célula base da sociedade. Então, se nós queremos uma sociedade mais pacificada, mais evangelizada, mais igualitária, mais equilibrada, nós precisamos cuidar de investir na família, porque ela é a célula base da sociedade. É dentro da família, desse grupo familiar, na qual os espíritos, ensaiam regras de boa convivência, de respeito, de gentileza. É nessa família a pequena amostra do que o indivíduo irá reproduzir em sociedade. E por que nós temos uma sociedade e as famílias com tanto conflito? Por que a gente vê tanto conflito nas famílias, na sociedade de uma forma geral? Aí a gente vai buscar no Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira,
no livro Minha Família, o Mundo e Eu. Ele diz assim: em virtude de ser o nosso planeta uma instância cósmica que recebe espírito ainda em estágios muito rudimentares de progresso intelectual e sentimental, é compreensível que as organizações em que estes se relacionem reflitam esses níveis de limitação geral. Então, aqui, a gente faz uma reflexão para essas perguntas que a gente acabou de fazer. Por que a gente vê tanta dificuldade de convivência em família? E por que a gente vê indivíduos em sociedade agindo de forma que, às vezes, chocam? Porque ele está dizendo aqui que nós, todos nós, espíritos matriculados num planeta de expiações e provas, somos espíritos ainda em rebeldes à lei divina, desajustados com a lei. Que para cá viemos na Terra, para esse planeta escola, para aprendermos, uns com os outros, a nos melhorarmos. Qual o objetivo da gente vir para a Terra? Evoluir. Então, é planejado para essa evolução uma reunião nesse grupo doméstico. Ali, no seio familiar, a gente aprende a conviver. E essa convivência é que vai nos preparar dentro do nosso lar para que a gente viva fora dele em sociedade. Então é importante que a família faça esse papel, porque muitas vezes, não estamos dizendo sempre, mas muitas vezes, quando a gente vê indivíduos na sociedade agindo sem nenhum tipo de respeito ao próximo, sem nenhum tipo de respeito às regras, sem limite algum, em alguns casos, a gente pode dizer que esse indivíduo foi mal formado no seu seio familiar, ou viveu à margem, fora dele. Então, a família, nesse contexto, ela tem um papel importantíssimo, Joana de Ângeli, na página 22, do livro Constelação Familiar, nos diz o seguinte: a família é permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes direção correta e orientação segura para os empreendimentos futuros. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquelas que se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo em que melhor são atendidas as necessidades de evolução. Então, veja bem o que acabamos de ouvir da benfeitora Joana de Ângeli, que nós vivemos não na família que muitos de nós gostaríamos, mas é na família que a gente precisa estar. É na família que a gente está por necessidade de estar, Então, a nossa família é a melhor família que se poderia pensar para nossa necessidade de evolução. Não adianta a gente querer a família do fulano, a família do beltrano, porque não é essa família que está na nossa necessidade de evolução. Essa família em que a gente está foi planejada para a gente, com a necessidade da evolução minha, com a necessidade de evolução deles, que estão vivendo comigo, A gente já não falou que é
uma família que foi planejada com o objetivo da gente resgatar débitos do passado? Foi para isso. Na grande maioria das famílias, né, planejadas no planeta Terra, são as famílias onde estão os desafetos. Os desafetos. E que a gente tem que dar graças a Deus e ficar muito feliz, ter eterna gratidão com Deus por permitir esse reencontro no momento atual, de estarmos juntos, nessa oportunidade de reconciliação, de trabalhar os afetos nesse espaço, né? Então, nesse sentido, ela é a melhor família. É a família que realmente é a família que a gente precisa estar para aprender a se amar, para aprender a se perdoar. Então, os conflitos acontecem. Eles acontecem pela própria condição nossa ainda de dificuldades, somos espíritos com dificuldades, com conflitos. Então, os conflitos acontecem, mas os conflitos, eles podem ser superados. Os conflitos acontecem pela nossa própria necessidade de construção, né? Dessa construção, desse aprendizado que a gente precisa fazer na construção do amor, do respeito mútuo, da paciência, da gentileza, né? A educação é um processo, então nós estamos nesse processo de aprendizado. Então os conflitos, eles acontecem. Mas o que não pode acontecer é que a gente deixe que esses conflitos virem mágoas, virem ressentimentos, né? E que venham fazer com que o irmão pare de falar com o outro, né? Que famílias sejam separadas em virtudes de desajuste e de desentendimentos que poderiam muito bem serem superadas se houvesse diálogo, se viessem conversas, né? Às vezes casais se desentendem por parte dos conflitos naturais, mas como a gente superar esses desentendimentos, essa briga com o diálogo, com a conversa, nada de agressão verbal, nada de alteração da voz, né? É isso que não pode haver, esses desentendimentos virarem uma situação mais grave devido à nossa falta de compreensão, da nossa falta de diálogo, da nossa falta de respeito ao próximo, né? Durante esse período, falando nessa situação mais grave, durante esse período, né, a pandemia, a gente ouviu 3 palavras durante todo esse período de pandemia, né? Fiquem em casa. Então, foi um momento em que as leis divinas permitiram, durante esse momento, né, como se fosse assim um convite a gente a ficar mais tempo em nossa casa. Então, houve uma convivência maior com os membros de nossa família, né? Muitas pessoas
Algumas pessoas, nem todas, ficaram em trabalho remoto. E esse trabalho remoto permitiu que as pessoas tivessem um momento de convivência maior dentro de casa. Olha só, mostrando aí as leis, né, do Pai, da necessidade da gente não adiar mais essa necessidade de cuidar da nossa família, né? E Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem até um dizer, né, que ele diz assim, eu tenho ele em mente, no livro Fonte Viva, na página intitulada Parente, né? Aí ele começa numa fala de Paulo, onde ele diz assim: mas se não tenho cuidado com os seus e dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É uma fala de Paulo que está lá no Fonte Viva. E depois Emmanuel faz os comentários em cima dessa página, né? Então a gente vê aí da importância desse cuidado com a família que todos nós precisamos ter, né? E o ficar em casa é chegado o momento em que vocês precisam olhar, se entenderem, né? A gente passou tanto momentos da nossa vida dizendo que a gente não tinha tempo, que a gente não tinha tempo de olhar, de enxergar, de dar atenção ao outro. E esse momento, então, foi criado por Deus, né? Para que a gente pudesse ali conviver num tempo maior. Só que, em alguns casos, os conflitos aumentaram, né? A gente estava falando dos conflitos aumentaram. Por quê? Esses conflitos já existiam, mas eles foram potencializados nesse momento em que houve uma convivência maior. Então, em muitos lares, aconteceram brigas, né? Aconteceram violências domésticas. Então, a gente viu, né, agressões a crianças, agressão às mulheres. Então, de uma forma geral, os conflitos aumentaram em alguns casos. Então, é um momento em que nós precisamos, todos nós, de observarmos, de fazermos mesmo o autoconhecimento em cada um de nós em relação ao qual é o cuidado que nós estamos tendo com os da nossa família. O cuidar é como uma plantinha que a gente está sempre ali regando, molhando, todos os dias, né? Com atitude de gentileza, com atitude de respeito. O cuidado que a gente tem que ter com os da nossa família é porque a gente não deixe os desentendimentos, né? Vamos dizer assim, as situações que às vezes causam uma dificuldade entre os membros, fica uma coisa grave e seja potencializada muitas vezes por espíritos, né? Porque a gente sabe que nesse momento em que a família precisa, né, dar conta dessa tarefa grandiosa em relação à regeneração do planeta, em relação à sociedade, é importante haver um cuidado maior, porque há espíritos que se infiltram nos lares, porque as brechas são deixadas por nós que muitas vezes nos descuidamos do ambiente do nosso lar. É necessário que nós cuidemos do ambiente dos nossos lares, né? E como é que a gente cuida do ambiente do nosso lar? Evitando
evitando as brigas, evitando as agressões físicas, verbais, evitando, né, os xingamentos, evitando essa questão de ficar com raiva e bater a porta, né? Evitando ficar de mal com o outro, né? Então, são situações que nós precisamos ter o cuidado para que esses conflitos não se tornem uma coisa grave. E a gente dê brechas pela nossa mente, pelos nossos pensamentos em relação às rixas com o outro, a que esses espíritos possam se infiltrar em nossos lares, desarmonizando e potencializando, né? Potencializando as dificuldades criadas por nós mesmos. Porque os espíritos, eles não podem fazer o que nós não queremos, né? Nenhum espírito vai fazer com que eu levante a mão para o outro, para agredir o outro. Jamais, né? Muitas vezes essa vontade está em mim. Então é necessário que a gente tenha cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações dentro do nosso lar, porque o nosso lar deve ser esse templo sagrado, né? Então esse cuidado que a gente tem que ter no lar sempre, né? Então Emmanuel vai dizer, muitas das vezes esses conflitos faz com que alguns, né? Vamos dizer assim, espíritos ainda imaturos saiam dos seus lares, fujam para não viver com os da sua família, né? Para fugir dos conflitos, não terem essa firme resolução de juntos tentarem superarem através do diálogo. Então fogem dos seus lares para fugir, né, dos da sua família. E Emmanuel fala isso nessa página aparente, no livro Fonte Viva. Ele diz que inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então não adianta fugir, meus irmãos. Não adianta fugir dos da nossa família. E ele diz que é indispensável pagar com alegria os débitos do passado que nos irmanam a alguns corações. Olha que coisa bonita. A gente tem que pagar os nossos débitos em relação aos nossos irmãos que convivem conosco sob o mesmo teto, com alegria, né? Como a gente falou, é a gente ter a noção dessa oportunidade do prazer e da gratidão a Deus do reencontro. Essa oportunidade é ímpar, né? Não foi fácil, com certeza, para o plano espiritual, para os nossos benfeitores, para nos reunirmos em família, né? Todo um trabalho foi feito. Então, que nós venhamos a ter forças e fé suficientes para superar superar as dificuldades, né? Porque com certeza se estivermos firmes no propósito, né? Sabendo que tudo passa e os conflitos e as dificuldades também passarão se nós fizermos, cada um de nós, dos membros da família, a sua parte. Mas quando houver muita dificuldade, seja você que renuncie a continuar naquele processo de discussão
Seja você o primeiro, quando houver desentendimento, a pedir o perdão. Seja você o primeiro a procurar o outro para se entender. Seja você que procure entender o que machuca o outro, para que você venha a não repetir aquela ação. Seja que você que tente, né, compreender o outro, né? Então, nós podemos falar assim das orientações dadas para finalizar o nosso trabalho. Quais são, assim, as orientações que os bons espíritos, que os benfeitores dão para que a gente possa melhorar o ambiente do nosso lar, para melhor vivermos em família, né? Quais são essas orientações? O culto do Evangelho no lar. Jamais nos descuidarmos de fazer o culto. No culto, a gente abre as portas do nosso lar para a entrada de Jesus, para a entrada dos bons espíritos. É a gente chamar eles para o nosso lar, para ficar conosco, para conviver conosco, para nos auxiliar a continuarmos nas nossas condutas diárias com os pensamentos e as ações que trazem eles, que tragam os bons espíritos para o nosso lar, né? Então, o culto do Evangelho no lar é importantíssimo. A prece em família, a prece para o uso da nossa família, né? E, gente, o amor. O amor é sempre a solução para tudo, né? E o amor é essa construção. Se ainda hoje temos dificuldade de amar os da nossa família, comecemos pela gentileza, né? Essa gentileza que a gente faz com os outros de fora, faça com os da família também. Eles precisam da nossa gentileza, do nosso respeito, do nosso carinho. E a gente se perguntar sempre, cada um de nós precisa se perguntar qual é o nosso papel para amenizar todo esse conflito que muitas das vezes se instala no seio familiar. Sejamos nós quem tenha essa tarefa de amenizar os conflitos, né? De pacificar as relações, sejamos pacificadores nos seios da nossa família. E oremos, peçamos sempre a Deus para que consigamos fortalecer a ambiência do nosso lar, para que cada família, a nossa família, dê conta desse papel da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Que Deus nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre.